Então, vamos lá, Midluli Safari Lodge é o nosso glamping na África do Sul. Então, começando a falar um pouco da história do Lodge, né? Então, o Lodge ele faz parte de um projeto que foi iniciado há 20 anos atrás pelo senhor Midluli, né? Então, esse é um sobrenome, na verdade, o nome do Lodge, do idealizador desse projeto, que é um projeto de conservação e que beneficia a comunidade ao entorno do Parque Nacional Kruger. Então, esse senhor, ele idealizou esse projeto e hoje a propriedade, ela faz parte de todo esse ecossistema socioambiental que está no Kruger, tá? Então, muito mais do que uma hospedagem, a gente tem aí um conceito muito forte aí nessa parte socioambiental. Eu vou começar com um vídeo para apresentar um pouquinho em imagens para vocês e depois a gente entra nos detalhes gerais e mais técnicos sobre o lote. Bom, então isso deu para ver um geral aí, né, do Lodge, do que ele apresenta aí para os nossos clientes. Bom, em termos de localização, então, o Midluli ele está localizado dentro do Kruger National Park, né? Então, dentro do nosso parque nacional preferido da África do Sul. Para acessar o Lodge, a gente chega normalmente pelo aeroporto de Mpumalanga, o aeroporto é próximo à cidade de Nelspruit, e há um trajeto de 45 minutos a partir do aeroporto até a entrada do Kruger, no Portão Numbi, e a partir do Portão Numbi a gente tem mais 15 a 20 minutos até o Lodge, por uma estrada exclusiva, tá? É claro que também é possível chegar pelo aeroporto de Hoedspruit, mas aí a gente tem um transfer de aproximadamente 2 horas. Ou também clientes que fazem self-drive podem chegar com o próprio carro também. Então, esse é o nosso aeroporto, o aeroporto de Mpumalanga. É, e essas são as estradas de acesso, tá? A estrada da esquerda é a estrada asfaltada, né? Por onde a gente acessa aí já chegando no Kruger, né? Com a sinalização do Numbi Gate. E a segunda estrada é quando a gente já passa pelo portão, então imediatamente depois que a gente passa pelo portão de entrada do parque, vira-se à direita e pega essa estrada de areia, de terra, que dá acesso para o lodge, tá? É uma estrada exclusiva. E o Midluli, ele está numa concessão privada dentro do Kruger Park, tá? Então, esse é o portão de acesso para acessar o lodge e a área privativa do lodge. Aqui a gente tem a vista aérea do lodge, né? Então, mostrando principalmente as tendas.
que a gente tem aí espalhadas dentro dessa propriedade, tá? São 50 tendas no total, mas a sensação que dá é que você não tem um lodge com essa dimensão quando você está lá, por conta dessa separação, né, de cada das tendas estarem ali em diferentes áreas do lodge, tá? Essa é mais uma imagem aí do layout. Então, da parte esquerda, aqui embaixo da imagem, a gente vê as áreas comuns, né? Piscina, recepção, a chegada, depois as tendas. E nessa parte direita, essa mancha bege que a gente vê aqui, eu vou mostrar para vocês depois, mas só para localizar, para mostrar a localidade, é uma rocha de granito enorme que a gente tem ali e que a gente usa isso para fazer pôr do sol, né, com algum setup romântico, por exemplo, ou para grupos. Então, é uma ferramenta que a gente tem aí como um atrativo na propriedade. A gente chega já nessa recepção, né? Então, a recepção toda aberta. Depois a gente tem a nossa lojinha de souvenirs, lembranças e itens locais. O nosso lounge e o bar do Lodge, que normalmente é onde os hóspedes eles ficam de manhã antes de sair para o safari, onde é servido um café com croissant, chá, ou também é um ambiente aí para relaxamento, né, onde a gente tem a televisão, né, a única televisão que a gente tem no Lodge, que também pode ser utilizada. A nossa piscina de borda infinita, então é uma piscina bem maravilhosa. Eu estive lá em maio, tá? Agora recentemente, e pude ver que os hóspedes aproveitam muito dessa piscina, principalmente em dias quentes, né? Ela não é climatizada, mas é super agradável aí nos dias quentes. E aqui a gente tem já essa dimensão da vista que a gente tem do Lodge pro Kruger, tá? Essas imagens, elas não estão das melhores, mas eu fiz questão de colocar para vocês, para mostrar duas coisas aqui para vocês. Primeiramente, aqui na parte de baixo dessa foto maior, a gente vê cerca, tá? Então, cerca elétrica, o lodge todo, ele tem a cerca elétrica, né? Por quê? Porque a gente está dentro do Parque Nacional e aqui a gente consegue ver quão próximos os animais eles chegam do lodge. Então, essas fotos, elas foram tiradas do restaurante do lodge, né? Que ele está ali num deck elevado, a gente está com uma vista, né, de cima aí, mas a gente tem esse lago artificial que foi né, feito para atrair os animais para próximo do lodge, e todos os dias a gente recebe a visita dessa família de elefantes aí, bem próximo do Mitrulli. Então, só para a gente entender, né, que a gente consegue já começar a experiência de safari mesmo sem sair do lodge, tá bom? Bom, aqui a gente tem, então, o restaurante, né? Então, como eu falei, ele fica elevado, então dá para ter aí a dimensão que ali embaixo a gente tem a piscina e a vista. Então, essa é a visão geral aí do restaurante. Ele é bem amplo, né? Pelo número de acomodações que a gente disponibiliza, mas ao mesmo tempo ele é acolhedor, muito bacana aí, com as áreas também externas, que é onde os hóspedes preferem ficar. O cardápio, né? O menu do Midrulli, ele é à la carte, né? E as refeições aí, depois eu vou mostrar para vocês as várias opções de pacotes que a gente tem, mas principalmente nos almoços, né? A gente tem aí o cardápio à la carte. Quando a gente recebe grupos, né? No, desculpem, no Lodge, eles fazem um buffet self-service no balcão principal ali do restaurante, que todos os hóspedes podem desfrutar, mas se a opção for pedir no à la carte também é possível, então eles são muito flexíveis em relação a isso também. Bom, aqui a gente tem então mais uma vista aérea das tendas um pouco mais próxima. Então, como eu falei, são 50 tendas, todas elas com essa parte da natureza, das árvores ao redor, né? Então, é uma imersão mesmo na natureza
em se tratando dessas tendas. Então, a autêntica experiência do glamping mesmo, né? Do acampamento de luxo. As tendas, então, elas estão suspensas no deck elevado, né? Então, não são aquelas tendas que ficam no chão diretamente. Isso traz uma certa segurança também para os hóspedes, porque a gente tem que entender que não é para todo cliente que a gente oferece acomodação em tenda, né? Por quê? Porque tem alguns que têm medo, tem outros que não se sentem confortáveis com barulho, por exemplo. Então, a gente tem que entender que as tendas, elas têm uma acústica mais sensível, né? Eu não tive problema nenhum com essa relação de acústica e eu sou bem sensível a barulho, principalmente na hora de dormir. Então, foi super confortável. Mas é realmente importante entender o perfil do seu cliente quando a gente vai sugerir uma acomodação um pouco mais rústica, como o caso de tendas, tá bom? Mais uma imagem das tendas. E aqui o nosso quarto, né? A nossa tenda por dentro. Então, elas são super amplas, extremamente confortáveis e totalmente equipadas. Então, aqui a gente tem a cama de casal, que pode ser dividida em duas, né? E o nosso sofá, que ele vira um sofá-cama, no caso de acomodar dois adultos e duas crianças, que é a acomodação máxima, tá? A gente não acomoda três adultos nas tendas. Tá? Então, a configuração de acomodar mais de dois adultos é só quando a gente tem famílias com crianças. E aí fica desta forma. O sofá-cama também fica super confortável. E ainda assim, a tenda fica espaçosa. A gente tem o banheiro, né? Então, aqui a área com duas pias. E depois a gente tem a parte de trás com um chuveiro interno e um chuveiro externo, como a gente pôde ver no vídeo. É, também com total privacidade. Bom, e aí os itens incluídos e que fazem parte da acomodação, né? Então a gente tem, como eu falei, essa tenda super ampla, com chuveiro interno, externo. O Wi-Fi ele pega em todo o lodge, então tanto nas áreas comuns como nas tendas. É disponibilizado roupão de banho, secador de cabelo, ventilador. A tenda tem ar-condicionado, né? Mesmo tendo ventilador, a gente tem o ar-condicionado que ele tanto aquece como ele esfria. Então, à noite, a temperatura cai bastante, a tenda fica fria. Então, é recomendado sempre colocar o aquecimento para ficar mais agradável aí na hora de dormir. Que mais? Temos a mesa de escritório com tomada USB. Então, hoje em dia, né, a gente não precisa se preocupar tanto mais com adaptador de tomada, que a maioria das propriedades, e nesse caso o Midlully em especial, a gente tem sempre as tomadas USB para carregar celular, por exemplo, tá? Café e chá cortesia, disponível na tenda também. É, a gente tem acesso para deficientes, né? Então, a gente tem algumas tendas que elas têm, ao invés de escadas de acesso, elas têm rampas de acesso, e todas as tendas, como elas são amplas, elas trazem essa possibilidade de receber um hóspede cadeirante ou um hóspede que tem um pouco mais de dificuldade de locomoção. E todo o lodge a gente tem escadas e rampas de acesso para acessar áreas comuns, tudo isso. E além disso, a gente tem o nosso carrinho elétrico, aquele carrinho de golfe, que ele sempre pode também fazer o trajeto, né? Levar os hóspedes da tenda para a área comum e vice-versa. E também eles ajudam a levar as bagagens com esse carrinho para os quartos. Alguma dúvida até aqui? Certo? Então vamos continuar. O Midlully disponibiliza tratamentos de spa, tratamentos Amani. A gente não tem um espaço de spa, e aí por isso os tratamentos são feitos diretamente na tenda, podendo ser feito no deck externo ou podendo ser feito dentro da tenda, como o hóspede preferir. E aí, agora falando dos safaris. Nós temos algumas possibilidades de safari ali, né, no conceito do Midlully. Então, os safaris podem ser feitos na concessão privada do Midlully,
né? Que são os safaris mais curtos, que eu vou mostrar para vocês, ou podem ser feitos no Parque Nacional. E aí, relembrando, né, a diferença de fazer um safari numa concessão privada ou numa reserva privada e fazer dentro de um parque nacional. Então, quando a gente faz numa área privada, a gente tem algumas liberdades que a gente acaba não tendo dentro do parque nacional, como, por exemplo, sair das estradas demarcadas, né, para conseguir se aproximar um pouco mais dentro de uma distância segura dos animais. É, e a gente tem aí, né, uma diversidade de possibilidades aí de trajetos. Quando a gente faz um safari dentro do Parque Nacional, a gente fica limitado a seguir as estradas demarcadas do parque e algumas outras regras impostas ali pelo Parque Nacional, e isso também implica em encontrar outros veículos, tanto carros de passeio como outros carros de outros lotes. No caso na concessão privada do Midlully, ela é exclusiva do Midlully, ou seja, nenhum outro lodge, nenhum outro carro de lodge pode acessar essa propriedade, essa área privada, tá bom? Bom, então aqui no Midlully a gente tem as short drives, que eles chamam, né? Então são as experiências de safari mais curtas, que são de 3 horas aproximadamente, que é a média de tempo que a gente vê aí nos lodges normalmente, né? Então, a saída pela manhã, que dura 3 horas, das 6 às 9 da manhã, que é feito dentro da concessão do Midlully. À tarde, das 3 às 6 da tarde, então pega o meio da tarde, né? E isso a gente não vê normalmente nos lodges de safari, então é possível fazer à tarde e fazer durante o pôr do sol, que é das 4h30 às 7h30. Então pega aí o fim de tarde, pôr do sol e já o começo da noite, tá? Então, essas são as short drives dentro da concessão privada. Coloquei aqui uma ideia de tarifa, né? Mas isso se for pago e adquirido separadamente fora do pacote de reserva, uma média de US$ 60 aí por adulto ou 45 por criança. E aí a taxa de conservação vai ser de acordo também com essa opção, que é uma taxa menor, tá? De US$ 8 para adulto a US$ 4 para criança. E aí a gente tem as opções das long drivers, que são os safaris de maior duração, tá? Que são feitos normalmente no Parque Nacional. Claro que também pega uma parte da concessão privada, mas a maior parte da experiência é feita dentro do Parque Nacional, tá? Então a gente tem aí o safari de meio-dia, das 6 da manhã ao meio-dia, tá? Nessa opção, o cliente sai do lodge com o café da manhã embalado, então com a caixinha para ter aí um café da manhã durante essa manhã toda. Porque quem faz o safari de manhã de 3 horas acaba voltando para o lodge para ter o seu café da manhã, né? Depois a gente tem o safari à tarde, das 2 às 6 da tarde, né? Então também é considerado um long drive. E aí, para essa experiência, a gente tem aí uma tarifa igual à da short drive, né? Então, o que vale aqui é a experiência de safari em si. Porém, a taxa de conservação é bem maior, porque a gente tem a taxa de conservação do parque, tá? Esses valores são até outubro de 2025, então, a partir de novembro sempre tem um pequeno reajuste aí nas taxas de conservação. Então isso para entender isso, depois eu mando para vocês, né? A Fernanda, depois da nossa apresentação, vai compartilhar os materiais e vocês vão ter essa referência das taxas de conservação. Aqui é uma ideia dos pacotes de tarifas que a gente tem no Midlully. Então, o Midlully, ele sai do padrão de tarifa de safari que a gente tem normalmente nos lodges, que todas as refeições, 2 safaris por dia e alguns incluem transfer ou não, tá? Então, aqui a gente tem, né? Como ele está dentro do parque, ele permite que o hóspede chegue com o seu próprio carro para fazer um self-drive. Ele tem o primeiro pacote que eu não coloquei aqui, porque para o nosso mercado eu acho que isso é muito mais raro, né? Claro que tem os clientes que querem fazer o self-drive, mas só para vocês saberem, é só a hospedagem com café da manhã e jantar, né? Então, esse é o pacote da hospedagem, e aí o cliente, ele sai para fazer o safari com o próprio carro.
No caso dos nossos clientes, né, que é o que a gente quer vender, são os pacotes já com a experiência de safari agregada. Então, a gente tem aqui duas opções principais. O pacote com meia pensão, então vai ter acomodação, café da manhã e jantar, e um safari de meio-dia incluído, tá? O almoço pode ser no menu à la carte, tá? As refeições são baratas no Midlully, então não é nada que vai acrescentar, né, um valor muito alto na estadia, e o cliente escolhe o almoço lá na hora. Então, aqui só para a gente ter uma referência de uma tarifa balcão, a tarifa hack desse ano, então a gente tem o single por US$ 410 nesse pacote por dia, e o duplo US$ 275 por pessoa, tá? Aí, se a gente vai para o pacote full board, né, que são todas as refeições e dois safaris por dia, de meio período, né, de 3 horas, ou então um safari de dia inteiro, tá? E aí, aqui a gente tem no duplo US$ 345 por pessoa e no single 485. Então, é um bom custo-benefício pelo que o Lodge oferece. O Lodge ele é uma categoria de luxo de entrada, né? Então, um perfil mais rústico, mas a gente já se enquadra no padrão de luxo de glamping, tá? Alguma dúvida em relação às tarifas? Eu vi que tem aqui no chat algumas coisas, vamos ver se tem alguma pergunta. Não, não tem nenhuma pergunta até aqui. Então, tá claro, gente? Bom, se surgirem dúvidas depois na hora de oferecer para o cliente, vocês podem consultar tanto a mim como a Fernanda da minha equipe, que está aqui também com a gente, e, e vocês vão receber também essas informações direitinho, tá? Dani, Newton, surge como uma é? pergunta agora, Aham. do Newton Ferreira, como é feito o pagamento? E há bebidas alcoólicas incluídas, da Luciana Araújo. Tá, vamos lá. Pagamento, Newton. É, vai depender de como você, né, vai fazer a reserva. Se vai fazer direto com o Lodge ou se vai fazer através do DMC, né? Normalmente pode ser feito via transferência bancária, se for direto, ou com cartão de crédito, tá? É, Luciana, bebidas alcoólicas incluídas? Não. Os nossos pacotes, eles não incluem bebidas, tá? Então, as bebidas são pagas é, separadamente aí ao final da estadia, tá bom? Ok. Bom, e aqui, então, aqui é um outro lugar aí que a gente, né, normalmente faz algumas paradas durante o safari, então esse é um deles, na frente do rio, que a gente tem alguns hipopótamos. É uma região, então, né, claro, a gente está dentro de um dos maiores parques nacionais da África, então a gente tem uma vida selvagem muito abundante, né? Nessa minha experiência agora em maio, eu pude ver aí quase todos os Big Five, então realmente é muito rico em termos de experiência e vida selvagem. Tinha muitos filhotes de elefantes, né? Búfalos. A gente quase viu uma caça de leoas atrás desses búfalos, foi bem emocionante. Os guias do Midrulli, eles se comunicam então, o tempo todo, né? Então, aquela coisa emocionante de um falar para o outro que encontrou e ir atrás, enfim. Então, foi muito bacana a experiência de safari. E essa daqui é a Sunset Granite Rock, né? Então, aquela rocha que eu falei lá no início, que a gente tem dentro da propriedade Midlully. Então, aqui a gente pode organizar muitas coisas interessantes aí para os hóspedes. Então, dá para organizar aí uma experiência romântica para ver o pôr do sol ou para alguma celebração. Então, eles colocam ou as almofadas e levam ali uma cesta como se fosse de um piquenique com vinho, né? Preparam ali um prato de queijos e frutas, né? Podemos colocar uma mesa, né? Também para fazer um fim de tarde ou também organizar de repente um almoço aí exclusivo, né? Então dá para utilizar aí de várias maneiras esse espaço e também para alguma coisa em grupo também é possível de fazer. Então é um espaço muito bacana.
dá para fazer experiência de yoga também, por exemplo. Então, infinitas possibilidades aí nesse espaço. E aí eu coloquei mais uma imagem aí na tenda, né, de uma celebração aí também que a gente pode fazer na tenda. Aqui tá, né, só um espumante aí no quarto, mas a gente pode preparar também o deck externo com alguma decoração ou para alguma ocasião especial. Além do safari, então, a gente também tem outras experiências que são possíveis de oferecer aos clientes, né? Então, a gente tem experiências de caminhadas interativas pela savana, degustação de gin, tudo isso pode ser reservado, né, pelo menos com um dia de antecedência ali pelos hóspedes. Bom, e aí, entrando na experiência gastronômica, né? Então, a gente, né, como eu já falei, a gente tem nosso restaurante com serviço à la carte ou buffet, dependendo aí da situação de ocupação do lodge. E a gente tem nosso jantar boma tradicional, né? Que também ele vai ter ali uma mesa grande, se for um grupo, ou vai ter as mesas individuais de acordo com a ocupação do lodge. Então, a gente tem a nossa fogueira, o buffet ali servido. É, e sempre que o cliente quiser e quiser contratar, a gente também vai ter as apresentações de dança, as apresentações culturais nesse momento. E aí, uma outra possibilidade é o bush dinner, né? Então, o jantar na savana, que pode ser logo depois do safari, já ir para esse espaço, ou não. Mas aqui a gente precisa ter pelo menos 10 pessoas para organizar essa experiência aí com exclusividade. E aí a gente também recebe, né, celebrações de casamento. Então o Midluli auxilia em toda essa parte do catering, né, e da decoração e tudo mais. Então também a gente tem essa possibilidade de organizar. O Midluli, por ele ser um lodge com 50 tendas, né, então com grande ocupação, a gente também recebe alguns grupos, tanto de lazer como de corporativos. Então, para isso, a gente tem a nossa sala de reuniões e conferências para quando for esse perfil mais corporativo, né? E também aqui é um exemplo de organização de um evento desse. E agora eu vou compartilhar com vocês um pouco da questão da sustentabilidade e das ações socioambientais que o Midluli faz. Então, aqui eu vou apresentar um vídeo do gerente geral do Lodge, tá? Tá em inglês, mas eu acredito que vocês consigam aí pegar a essência aí do que ele quer transmitir, focando na sustentabilidade. Executive Manager of Midluli Safari Lodge. Here at Midluli, we regard the environment as very important. If we don't have an environment that's protected, we won't have a successful tourism project going forward. And therefore, even our sewage system of Midluli is something special. Firstly, we clear our grey and black water with a calcimite system from where the water is pumped to collected tanks. And from those tanks, we bring it to this reed bed behind me, which is, according to the Sandpark specifications, a wonderful system where the roots actually extracts all the minerals and bad bacteria from the water, which is still there, and clean water is reintroduced back into nature on the other side of the reed bed. So it's a wonderful, innovative system where we use nature to actually clean the water through the reeds, which is natural in the environment. So it's low impact, very clean. Bom, então aqui é só para a gente ter um highlight, né? Uma ideia do que o Lodge, né? Do que o Midluli faz em relação à conservação, tá? Então, só para falar um pouquinho aí do que ele falou, que foi principalmente sobre o tratamento de água, por exemplo, que é uma das ações que eles fazem, né? De pegar toda a água, né, para reciclar, vamos dizer assim, né? Através
de um tanque ali com raízes e tratamento natural, para devolver a água já purificada e livre de impurezas para a natureza, né? Então, essa é uma das preocupações aí do Midluli em relação a isso, entre outras, tá? A gente tem um projeto de conservação e anticaça também, né? Que eles são bem ativos em relação a isso, principalmente as caças dos rinocerontes. Então, na última década, a gente perdeu aí quase 10 mil rinocerontes, e só o ano passado foram quase 500, né? Então, eles são bem engajados nesses esforços de prevenir essa caça, né? Então, treinando os rangers, né? A gente tem aí um ranger disponível com esse intuito a cada 200 quilômetros, né? Dentro do Kruger no total. Então, eles estão aí bem ativos em relação a isso, para ajudar, né, nessa conservação e tudo mais. E aí, além disso, eles oferecem educação para as comunidades em relação à caça ilegal, né, e envolvem também a comunidade nesse projeto. E aí, eles, né, como lá no início a gente falou que era o objetivo, né, do criador aí de todo esse ecossistema de conservação e onde o Midluli está inserido, é trazer realmente esse apoio à comunidade local, né? Então, eles contribuem aí com a comunidade. A gente tem aí praticamente toda a equipe do Lodge, ela faz parte dessa comunidade do entorno, que na verdade são 4 aldeias ali ao redor, né? E então, eles trazem, né, não só através de educação, mas também de trabalho, né, do compromisso em trazer infraestrutura. Então, a gente teve, né, por exemplo, em 2023, a inauguração de um poço em uma das aldeias, para abastecer aí quase 4 mil pessoas, né? A gente tem auxílio no transporte dos funcionários, do parque, implementação de hortas, né, para ter uma coisa bem sustentável e para eles poderem gerar a própria renda, assistência na área da saúde, no emprego, estudo, enfim, são várias aí frentes que a gente atua junto à comunidade. A Fê mandou aqui uma pergunta antes de eu seguir aí para o outro vídeo, sobre os transfers, né? Desculpa, eu acabei não falando na questão do acesso com os transfers. Os transfers não estão incluídos, né? Por quê? De novo, pela questão de alguns hóspedes preferirem chegar com o próprio carro, ouvindo até de outros lodges muitas vezes, né? Então, o transfer não está incluído, o transfer é a parte, tá? O Midluli, ele tem a empresa de transfer parceira, que ele pode fazer a reserva dos transfers, mas também pode ser feito através do DMC, que é o operador, né, que cada um trabalha, mas tem que ser à parte, tá? Depois eu também passo para vocês a ideia do custo disso, se for feito à parte. Mais alguma dúvida? A gente está chegando já no final da apresentação. Se vocês tiverem mais dúvidas, me digam. Senão, eu vou passar aqui mais um vídeo e aí, se surgir alguma outra dúvida, a gente encerra com as perguntas.
Bom, da apresentação é isso. Eu vou parar de compartilhar minha tela e aí a gente já vai para as perguntas. Bom, diferença de categorias de tendas. Não temos diferença. Todas as tendas elas têm a mesma categoria, o mesmo tamanho. A única diferença que vai ter entre algumas tendas, que se eu não me engano são cinco ou seis, é a acessibilidade por rampas para quem tem deficiência ou dificuldade de locomoção. Então, essa é a única diferença, todas elas têm a mesma categoria, tá? O Newton está perguntando de Joanesburgo para o Lodge, quanto tempo? Sim, umas 5 horas, Newton, mais ou menos, né, de estrada, então é isso. E se for da parte mais norte do Kruger, mais ou menos 2 horas, vai depender de onde a pessoa está, né? Mas, por exemplo, de Rotterdam é mais ou menos 2 horas de trajeto, tá? A Ju está perguntando se as tendas ficam distantes da área social do lodge. Vai depender da tenda, né? Que a gente, como a gente tem 50 tendas, eu, por exemplo, fiquei na tenda 30 e era rapidinho para eu caminhar até a área principal do lodge, né? Não dava, sei lá, acho que demorava 2, 3 minutos, algo assim. Mas sempre tem aquele carrinho elétrico, carrinho de golfe disponível. Então, de repente, se tá achando que tá longe para caminhar, ou tá de noite, não quero caminhar, pode só interfonar para a recepção e eles mandam rapidinho o carrinho para buscar, para fazer esse trajeto sem problema nenhum, tá? E sim, é seguro andar em todo o lodge, né? Então o lodge ele está todo cercado. Então a gente não tem essa preocupação, como a gente tem em alguns outros lodges que não tem essas cercas, de se locomover, principalmente à noite. Então é seguro fazer caminhadas. Então dentro ali da área da propriedade, os hóspedes podem caminhar tranquilamente. Podem caminhar até aquela rocha de granito, né, se quiser fazer algum passeio assim sozinho. Então é bem seguro e possível fazer, tá? O que mais? Deixa eu ver aqui, alguém perguntou. Tendas acomodam casal e casal de filhos. Sim, então, acomoda duas pessoas, sendo dois adultos, ou até dois adultos e duas crianças, considerando as crianças no sofá-cama, né? Que vira uma cama realmente, mas é uma cama pequena, então acomoda aí duas crianças. Ah, esqueci de falar para vocês em relação às crianças, né? Então, o Lodge, ele acomoda crianças de qualquer idade, tá? Então, todas as crianças são bem-vindas. A gente não tem kids club ou atividades exclusivas para crianças, tá? Mas ele acomoda crianças, mas a gente sempre recomenda, no caso de crianças pequenas, contratar o carro privativo para fazer os safaris, mas tenham ciência de que crianças menores ou até 3 anos não são permitidas para safari dentro do parque, tá? Então seria só crianças aí menores só na concessão privada do Midluli, tá? Mas eu sempre digo, né? Essa experiência de safari a gente recomenda sempre que seja crianças a partir de 3 ou 4 anos até, para que seja melhor aproveitada toda a experiência, né? Tanto da criança como dos pais, né? Temos twin ou só duplo? Sim, as camas podem ser separadas, Newton, então dá para acomodar dois solteiros, tá? Não, Gabriela, as tendas, eles não acomodam 3 adultos, tá? Então, se for no caso de 3 adultos, aí tem que ser um duplo e um single, tá? Eles não acomodam. Tarifa agente, a gente pode solicitar uma tarifa para o Lodge, sim, tá? Eles não disponibilizam, assim, de uma forma geral, mas a gente sempre pode analisar e ver o que é possível fazer no acordo de tarifa, tá? As tarifas para criança, eu mando para vocês as regras, mas sim, crianças, elas têm até, deixa eu me lembrar, até 5 ou 6 anos elas não pagam, e aí depois disso paga 50% da tarifa até 12 anos, tá? Mas essas regras eu mando para vocês direitinho, para vocês terem aí como pronta referência.
Low e high season. É, a gente não tem essa diferença em termos de tarifa, tá? A tarifa é a mesma válida para o ano todo. A gente não tem isso. Se é em termos de tarifa que você está perguntando, Newton, mas em termos de experiência de safari, né? A experiência de safari ela é possível o ano inteiro, né? Claro que a gente sempre tem que lembrar que no verão, que é o mesmo verão que o nosso, dezembro, janeiro, meados de fevereiro, pode ter mais chuvas, né? Mas em nenhum momento isso vai atrapalhar a experiência de uma forma geral, sempre é possível realizar o safari e tudo mais, tá? Quer mais? Mais perguntas? Tamanho dos veículos é o veículo padrão de safari, né? Que acomoda até nove pessoas, né? Mas a gente sempre tenta manter a ocupação do carro no máximo 6 pessoas, para que todo mundo tenha acesso aí à parte, né, lateral do carro, a janelinha do carro, para ter uma melhor visualização. Claro que no caso de um grupinho viajando junto, ou uma família de, né, 7, 8 até 9 pessoas, vai tudo no mesmo carro, sim, se a gente não tiver um outro carro disponível para acomodar, né, com mais flexibilidade todo mundo. Ou caso os hóspedes, né, queiram ficar todos no mesmo carro. Mas a ideia é sempre acomodar aí até 6 pessoas, tá? E os carros, eles são semi-abertos, tá? Diferentemente de outros lotes que a gente vê que os carros são abertos, aqui a gente tem a cobertura no carro, porque dentro do Kruger é regra de utilizar o carro semi-aberto ou o carro fechado. Ó, a Fê respondeu aí no chat sobre as tarifas de criança, né? Então, até 6 anos é cortesia, não tem custo. De 7 a 12 anos, 50% da tarifa do adulto. E a partir de 12 anos já paga como um adulto, tá? Newton, vacina de febre amarela. Sim, sempre para embarcar para a África do Sul, a gente tem que apresentar o certificado internacional da vacina, tá? Lembrando que quem já tomou uma vez não precisa tomar mais, mas tem que ter o certificado ali internacional constando a vacina. Acho que é isso, né, gente? Se surgirem mais dúvidas, né, até depois que a gente enviar o material, vocês olharem tudo direitinho, é só entrar em contato com a gente, comigo, com a Fernanda, no WhatsApp ou no e-mail, que a gente esclarece para vocês. Eu espero que a gente receba os hóspedes de vocês, os clientes de vocês no Midruli, para essa experiência aí diferente de safari, né? É, e aí, né, conte com a gente, se precisar, né, agendar também treinamento para a equipe de vocês, é, tá bom? E precisar de algum outro material aí que de repente a gente não tenha enviado. Não esqueça de mandar os contatos, com certeza, Newton, enviaremos. E é isso, gente. Em breve a gente vai ter mais webinars, esperamos vocês. Sempre bom compartilhar aí conhecimento, informações, ter vocês com a gente aí. Muito, muito obrigada. E